Vamos dar início à nossa aula de ensino religioso. E a gente, como nós estamos em época de Natal, né? Dezembro chegou, tá chegando, né? Amanhã já. E aí a gente já tá vendo as casas enfeitadas com motivos natalinos, as ruas, as lojas, só é o que falam, só é o que estão vendendo, né? Produtos de enfeites para o Natal, é árvore, bolinhas, pisca-piscas, né? Quem já não andou por aí já viu isso, né? Na sua casa mesmo não já tiver, tá certo? Então, tá chegando uma época muito bonita, né? Uma época que tem um significado muito lindo, tá? Que é o nascimento de Jesus. E Jesus não veio ao mundo simplesmente por vir, né? Ele veio porque Deus permitiu e ele veio com a missão de nos salvar de nossos pecados. E para isso ele sofreu, né, minha gente? A gente já sabe que as pessoas cometeram uma injustiça naquela época. Então ele foi crucificado, né? Mas dezembro é o mês que ele nasce, tá? Então, o Natal não é uma festa assim, é uma festa religiosa, tá? É uma festa que nos faz lembrar o nascimento de Jesus, como que foi o nascimento de Jesus. Uma história muito bonita, uma passagem bíblica linda, né? Repleta de milagres, tá certo? E aí tia já contou para vocês que Jesus nasceu numa manjedoura, né? E ao lado dele tinha Maria e José, que foi quem Deus incumbiu para essa missão de cuidar do filho dele aqui na terra, né? E animais. A gente sabe também que Jesus ele nasceu num lugar muito simples, muito humilde, porque Jesus ele é simples, né? Que foi numa manjedoura. E hoje a gente vai ver que Jesus cresceu com a ajuda de Deus, tá? Deus enviou Jesus ao mundo, mas ele não deixou Jesus assim, sem cuidar. Ele deixou Maria e José para cuidar do crescimento de Jesus, mas Deus estava sempre presente, como está em nossas vidas, tá? Então, tia vai ler para vocês como foi esse crescimento de Jesus, tá? O que é que Jesus fazia, como é que ele agia, tá certo? Para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, vejam só. Deixa eu te ler aqui. Quando chegou o momento certo, Maria e José levaram Jesus ao templo em Jerusalém. De acordo com as leis dadas a Moisés, os pais tinham de dar uma oferta quando uma criança nascesse. Geralmente um cordeiro e uma pomba eram oferecidos como presente a Deus. Contudo, se a família fosse muito pobre, 2 pombas poderiam ser dadas. Maria e José levaram 2 pombas e o bebê Jesus, enquanto um homem chamado Simeão entrava no templo. Simeão era uma pessoa muito justa e que amava a Deus. Ao ver o bebê, ele o pegou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: Pai, agora seu servo pode morrer em paz. Meus olhos viram o Salvador, a salvação que Deus prometeu para todas as pessoas. Essa criança é a luz que cumprirá as promessas do Pai para todo o mundo. Naquele dia, estava no templo uma profetisa chamada Ana. Ela vivia ali havia muitos anos, orando e jejuando dia e noite. Ela deu graças a Deus por lhe permitir ver o bebê Jesus. Ela também sabia que aquela criança era o Salvador de Deus, que Deus havia prometido enviar para a terra. Quando Jesus nasceu, alguns homens sábios de um país distante no Oriente viram uma brilhante estrela aparecer de repente no céu. Eles sabiam que ela indicava o nascimento de um novo rei entre o povo de Deus, os judeus. Então os sábios viajaram muitos e muitos quilômetros até chegarem a Jerusalém e entraram no palácio de Herodes. Os sábios disseram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus?
Seguimos a estrela que surgiu quando ele nasceu e viemos adorá-lo. Mas o malvado rei Herodes lhes respondeu: Não sei onde esse novo rei está. Depois, preocupado com a notícia de um novo rei, Herodes reuniu seus sábios e perguntou-lhes onde o Messias havia de nascer. E os sábios lhe responderam: O profeta afirmou que o menino nascera em Belém, na Judéia. Está escrito: Belém, você também será importante entre as cidades da Judéia, pois nascerá aí o líder que guiará o povo de Israel. O perverso rei chamou seus visitantes do Oriente para uma reunião secreta e lhes disse que deveriam procurar pelo novo rei em Belém. Quando vocês o encontrarem, avisem-me para que eu também possa ir lá para adorá-lo. Mas Herodes era mentiroso e estava mentindo. Ele queria matar o bebê, pois não queria mais ninguém que fosse chamado de rei em seu país. Os homens sábios saíram do palácio de Herodes e encontraram novamente a estrela. Ela os guiou até o lugar onde Jesus estava. Quando viram Maria e o menino, eles se ajoelharam e adoraram Jesus. Em seguida, deram-lhe presente: ouro, incenso e mirra. Mais tarde, Deus o avisou em sonho para não retornar ao palácio de Herodes. Eles voltaram à sua terra por outro caminho. Depois de terem ido embora, José também recebeu o aviso de um anjo de Deus num sonho. O anjo lhe disse: José, levante-se, pegue a criança e Maria e vá rapidamente para o Egito. Lá você estará salvo de Herodes. Naquela mesma noite, José pegou Maria e Jesus e foi para o Egito. Eles ficaram ali até a morte de Herodes. Depois disso, José retornou com sua família para Nazaré, sua terra natal. José era um habilidoso carpinteiro de Nazaré. Jesus crescia ajudando seu pai nas tarefas da carpintaria e estudando na sinagoga com as outras crianças do vilarejo. Ele ficava mais forte e sábio a cada dia. O amor e as bênçãos de Deus estavam com eles. Com ele, né? Todos os anos, José e Maria viajavam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Deus tinha dito a Moisés que o povo de Israel deveria se reunir todos os anos para se lembrar de como Deus havia libertado os israelitas da escravidão no Egito. Ele havia enviado 10 pragas para os egípcios, mostrando a eles o seu poder e fazendo com que o rei egípcio deixasse o povo de Deus livre. Um dia antes de saírem do Egito à noite, os israelitas pintaram os batentes das portas de sua casa com sangue de cordeiro. Com a 10ª praga, os filhos mais velhos de todos no Egito morreram naquela noite. Mas o anjo de Deus poupou as famílias cujos batentes das portas estavam pintados de sangue e manteve os filhos de Israel a salvo. Para celebrar aquele acontecimento, todos os anos, os judeus iam até o belo templo de Jerusalém. Muitas pessoas enchiam as ruas e cantavam músicas sobre o que Deus havia feito por elas. Como eram maravilhosas essas viagens! José fez como sempre fazia e levou sua família para a celebração da Páscoa. Desta vez, Jesus estava com 12 anos. A viagem era longa, pois Jerusalém ficava a 100 quilômetros de Nazaré. E eles passariam uma semana com a família e os amigos que também estavam indo a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois da festa, quando chegou o tempo de fazer a longa viagem de volta, Maria e José partiram para casa. Mas Jesus permaneceu na cidade sem que seus pais soubessem. Eles pensavam que o menino estava indo à frente deles com alguns de seus amigos, mas quando descobriram que Jesus não estava ali,
ficaram muito preocupados e começaram a procurar pelo menino. Como não o encontraram, Maria e José voltaram para Jerusalém para tentar encontrar Jesus lá. Finalmente, depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. Ele estava no templo, sentado no meio dos professores, os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que escutavam Jesus ficavam maravilhados com ele e com o grande entendimento que demonstrava. Era claro para todos que Jesus poderia explicar muitas coisas sobre Deus e sobre a palavra de Deus, mesmo tendo apenas 12 anos de idade. Vejam só, mesmo tão novinho, Jesus já sabia explicar, né, sobre o propósito de Deus, sobre a palavra de Deus. E todas as pessoas que ouviam Jesus falar ficavam muito maravilhados, né, pela inteligência que Jesus tinha, pelo conhecimento, mesmo sendo tão novinho. Vocês viram que no início da história, da passagem bíblica, era costume da população, assim que uma criança nascia, os pais ofereciam ou um cordeiro e uma pomba, ou 2 pombas em presente, como presente a Deus, tá? E Maria e José também ofereceram, fizeram essa oferta, deram esse presente para Deus. E José e Maria eram muito humildes, então eles ofereceram como presente a Deus 2 pombas. E a atividade é justamente sobre isso. Vocês vão copiar no caderno de desenho, tá? E vão desenhar ou pintar. Desenhar e pintar ou colar a imagem do animal que foi oferecido como presente para Deus, por José e Maria, porque Jesus havia nascido. Então, que animal foi oferecido a Deus pelos pais de Jesus? Desenhe, pinte ou cole a imagem. Quando você vai desenhar nesse espaço e vai escrever o nome do animal aqui na linha. Tá certo? Bem simples, bem fácil. Se você quiser desenhar, você desenha. Se você não quiser desenhar, você desenha, cola a imagem. Vixe, como tá confusa hoje. Você pode desenhar e pintar ou colar a imagem, tá certo? Fica a sua escolha, o que você deseja fazer, tá certo? A gente vai finalizando nossa aula por aqui. Tia, espero que vocês tenham gostado da historinha de Jesus, porque é linda, né? E a gente volta amanhã. Fiquem com Deus. Um abraço bem apertado e um beijo. Tchau, meus amores.